Tome seu assento, meu irmão, por favor. Graça e paz seja com todos. Quantos dizem amém? Amém. Hoje, excepcionalmente, nossos pastores não estão presentes. Muito difícil que eles faltem, não é? Então, hoje é uma coisa diferente assim que aconteceu devido à enfermidade. Se você depois puder mandar um textinho, falar assim, pastor, estamos orando por você aí, pastora Michele, também estão enfermos, ora em favor desse casal abençoado, justificando a ausência dos nossos queridos pastores. E pela misericórdia de Deus, tenho a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E eu gostaria de fazer menção do livro de Ruth, o capítulo de número 1. Antes, porém, eu gostaria de apresentar aqui os irmãos que desceram as águas do batismo no último domingo. Então eu queria pedir para vocês ficarem em pé, os que estiverem presentes. Eu sei que tem alguém que está trabalhando, tem gente que está... Vamos piar, fica de pé, rapaz. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam 2. Mas esses irmãos estão sendo, a partir de agora, membros na sua totalidade da Abba Church. Vocês querem receber esses irmãos assim, como membros da Abba? Olha aí, ó. Assim que fazia na igreja do antigamente, irmão. Era assim que fazia, não era assim? Pode tomar uma cena. Ó, salva de palmas para esse povo de coragem assim. Pode se sentar. A igreja lá dos tempos do EPA fazia desse jeito, né? Apresentava os irmãos. É um ato de coragem, né? Sepultar o próprio eu. O que eles fizeram foi um ato simbólico daquilo que aconteceu internamente. Então, eles já tinham morrido para o mundo e agora simplesmente eles estão mostrando para todo mundo o que é que aconteceu dentro do coração. Então, o dia do batismo não é sagrado, não leva ninguém para o céu, não é? Mas ele mostra, é um testemunho público de que agora você é de Deus, não é? A gente anda na luz, né, irmão? A gente é da luz, a gente não é das trevas, a gente anda na luz. O que a gente faz, todo mundo pode ver. A gente não faz nada escondido, a gente não faz nada por trás, a gente faz na luz do dia, para que todos vejam as nossas obras. É assim que nós somos da luz. Então, esses irmãos, eles apenas demonstraram que morreram para o mundo e nasceram para Deus. E talvez você também, que não desceu as águas batismais ainda, talvez já tenha morrido para o mundo, não é? E falta você fazer esse ato público, não é? Que é demonstrar para o mundo que você é de Deus. E a partir disso, ser membro, não é? Em full da igreja. Você faz parte da igreja local a partir desse momento. Quando você aceita Jesus, você é membro da igreja invisível, da igreja espiritual, a igreja que vai morar no céu. Quando você desce as águas, você é membro da igreja local. Então, é necessário que você seja membro também e que você esteja em comunhão. Hoje, excepcionalmente, nós teremos a ceia do Senhor e logo em seguida nós estaremos partindo o pão, como nós dizíamos antes, né? Muito bem, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth, o capítulo 1, diz assim, capítulo 1 e o versículo 1. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E certo homem de Belém de Judá foi residir um tempo na terra de Moabe, ele, a mulher e 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque. E o nome da mulher Noemi, e o nome dos 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram à terra de Moabe e ali permaneceram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela e os 2 filhos. E tomaram mulher para si dentre as mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth.
e habitaram ali cerca de 10 anos. E também morreram, tanto Malom quanto Quilion. E a mulher ficou sem os 2 filhos e o marido. Versículo 6. Então se levantou com as noras para retornar da terra de Moabe, pois na terra de Moabe tomou conhecimento de que o Senhor visitara seu povo, dando-lhe pão. Por essa razão, saiu do lugar em que estava, e com ela as 2 noras, e seguiram seu caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às 2 noras: Ide, voltai cada um de vós à sua casa, à casa de sua mãe, e o Senhor vos trate com benevolência, como trataste os que morreram e a mim. O Senhor vos conceda achardes descanso, cada uma de vós na casa de seu marido. Então as beijou e levantaram a voz e choraram. Capítulo 2, queria que você desse um pulo ali. Versículo 1, diz assim: E Noemi tinha um parente por parte do marido, homem poderoso e de posses, da família de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: Agora deixa-me ir ao campo apanhar espigas, após aquele em cujos olhos eu achar graça. E esta lhe disse: Vai, minha filha. E ela foi e veio e apanhava espigas no campo após os ceifeiros, e felizmente chegou a uma parte do campo que pertencia a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Esse é um texto conhecido de alguns, não de muitos. Daqueles que são leitores da Bíblia, pode ser que você já tenha passado pelo livro de Rute. É uma história muito interessante, muito interessante. O livro de Rute ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Era o tempo dos juízes e o livro de Juízes ele termina assim: e cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, cada um fazia o que queria. Então, se você voltar uma página ali do livro de Rute, do capítulo 1, a última frase do livro de Juízes é esta: cada um fazia o que achava mais correto. Então, o livro de Rute ele é uma pérola da Bíblia. Você não consegue ler o 1º capítulo sem ler o 2º. É igual série da Netflix. Você vai lendo, ou você vai assistindo, né? E aquilo te prende, e o livro de Rute é a mesma coisa. Veja só, o texto diz que Elimeleque ele sai de Belém e vai para Moabe, uma terra idólatra, uma terra estranha. Belém quer dizer casa do pão. Então, Elimeleque ele sai da casa do pão e vai direto para a idolatria. Ele precisa sair da sua terra, porque a família vai perecer ali, tinha fome naquele lugar. Ele precisa tomar uma decisão. E essa é a primeira para você pegar aqui essa noite, irmão. Não é possível viver sem tomar decisões. Todo mundo precisa tomar decisões. Queira ou não, cedo ou tarde, você vai ter que tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, toda decisão gera consequência. Quando você toma uma decisão, essa decisão vai gerar uma outra situação. Não tomar uma decisão sobre determinado assunto já é uma decisão. Eu não quero me posicionar, já é uma posição. Você ficar em cima do muro já é uma situação. Eu não queria me posicionar sobre esse assunto, já é uma posição. Pastor, mas tomar decisões é difícil, né? A gente está vendo uma geração que está sentindo um pouco mais de dificuldade com alguns assuntos que eram normais antigamente, né? E por uma série de fatores. Mas esse é um dos temas sensíveis, tomar decisões. Então, de novo, segura essa. É difícil, irmão? É difícil. Então, assuma o seu difícil e as suas consequências. Tudo que você vai fazer é difícil. Casar é difícil, mas ficar solteiro também é difícil.
Trabalhar nessa empresa é difícil, mas pedir a conta e arrumar um outro emprego também é difícil. Ficar na Austrália é difícil, mas voltar para o Brasil também é difícil. Criar filhos pequenos é difícil, mas vai por mim, irmão. Criar filho adulto é difícil. Viver devendo cartão é difícil, mas levar as tuas contas ali na ponta do lápis também é difícil. A vida não é um parque de diversões, ou não é um morango, né? Como é hoje que está na moda. A vida não é strawberry, não é. A vida não é um morango. Então, se a vida é difícil, irmão, assuma o seu difícil. Quer emagrecer, então assuma a dificuldade. Quer ter dinheiro no final do ano? Assuma a dificuldade. Quer viver nesse país maravilhoso? Assuma a dificuldade. Quer casar com esse docinho de coco que você está aí só de olhinho, né? Dando aquela olhada? Assuma os problemas que serão gerados a partir disso. Elimeleque deixa Belém e vai viver em Moabe. E lá nasceram 2 filhos. Um se chama Malom e outro se chama Quilion. Malom quer dizer doente e Quilion quer dizer franzino. Você sabe que os tempos bíblicos, eles tinham um costume, em Israel tinha um costume que era dar o nome ao filho do que estava acontecendo naquele momento. Então, se tinha uma bicicleta quebrada na casa, dizia, teu nome vai ser bicicleta quebrada a partir de agora. É só um exemplo que eu estou dando, né? Era cultural, era o que estava acontecendo, ou era característica da criança, ou era uma profecia sobre a vida daquele menino. Então, o nome poderia envolver uma dessas 3 coisas. Era assim que se dava um nome a uma criança. Esses meninos crescem e casam, e o nome da esposa de um era Ruth, da outra era Orfa. Essas moças, elas ficam casadas com eles por 10 anos. A mulher, quando casava, ela virava propriedade da família do marido. Ela era mão de obra para ajudar nos serviços da casa. Então a mulher era visto dessa forma, era um paradigma da época. Não é? Até hoje, em algumas sociedades, eu tive a oportunidade de conhecer uma família do Nepal e eu estive nas montanhas do Nepal. E quando eu estive lá, um irmão que aconteceu um grande milagre na vida dele, ele voltou para aquela tribo e toda a tribo se converteu. Uma tribo no meio das montanhas, 3 horas a pé para chegar até lá. Todo mundo se converteu naquela tribo. E aí tinha que fazer culto. E o pastor nepalês ia lá, me convidou, eu fui junto. Aí chegamos lá e ele falou assim, esse aqui é o irmão que Jesus curou ele. E todo mundo se converteu aqui por causa de que Jesus curou ele. Só que ele quer ser pastor. Ele veio para mim e disse, então, pastor, eu também quero ser pastor. E aí o pastor falou assim, então, fala aí um pouquinho. Ele falou, então, as minhas 2 esposas, elas estão felizes de servir ao Senhor, nenhum problema. Ele falou, peraí. Só um pouquinho. Então, nós vamos ter que mostrar assim, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o obreiro, ele precisa ser marido de uma só esposa. Ele falou, não, nenhum problema, eu vou falar com elas. Uma delas vai embora. Você não é problema. Tá bom. Ele foi para casa, chamou as 2 e falou assim, o negócio é o seguinte, ó, tira vocês aí para o ímpar, uma das 2 precisa ir embora, porque eu quero ser pastor. E o pastor me falou que eu posso ser casado só com uma de vocês. Então, mas qual você quer? Qualquer uma, pode escolher aí entre vocês. E aí uma falou assim, não, como? Como que eu vou fazer os trabalhos da casa sozinha? Não tem como. E a outra disse, como que eu vou deixar as crianças? Com quem? Quem vai cuidar das crianças? Não, ela me ajuda, ela é muito importante para mim. E a outra falou assim, ela também é importante para mim. Você não tem como escolher isso. E aí ele voltou para o pastor e falou, então, pastor, eu voltei aqui para dizer que não tem jeito. Elas não querem ir embora, não. E ele falou assim, então, ajuda aí, irmão. Mas o ministério não será para você. Essa foi a dura notícia.
Então, mostra que em algumas sociedades ainda é assim, a mulher é mão de obra. Tanto é verdade que se você abrir o livro do Êxodo, no capítulo 20, põe pra gente na tela aí, versículo 17, a lei de Moisés era bem clara. Capítulo 20, verso 17 diz assim: não cobices a casa do seu próximo, não cobices a mulher do seu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A mulher foi colocada no quesito de coisa. Ela era propriedade dele, junto com os servos, junto com os jumentos, junto com as propriedades, não era para cobiçar nada que pertencesse ao seu próximo. Ela pertencia, a mulher pertencia àquela família. Então, morre Elimeleque e Noemi fica viúva. Morrem também os 2 filhos. E agora são 3 viúvas naquela casa. Está todo mundo viúvo. Tudo isso no capítulo 1. Pensa, se eu ler esse primeiro capítulo, morreu todo mundo, morreu os filhos, morreu 10 anos casados, morreu todo mundo. Gente, é série de sucesso. Rutflix, para assistir em qualquer TV. Eu quero saber o que vai acontecer no capítulo 2. Leia a sua Bíblia. Ruth, ela libera as 2 noras de qualquer compromisso. Orfa, ela volta para sua terra. Mas Ruth, ela decide ficar com a sogra. Difícil, irmão. Ela quis ficar com a sogra. Ela quis ficar. Ela aceitou o difícil e falou: eu vou ficar com você. O teu Deus é o meu povo será o teu povo. E você conhece aquele texto. Nós vamos ficar juntos. Na terra de Israel tinha uma lei que cuidava do pobre. O dono da terra não podia colher todas as espigas. Ele tinha que deixar o que caísse para o pobre. O canto da fazenda não podia ser colhido. Também ficava para o pobre. O que caísse na hora da colheita não poderia ser pego de novo. Tinha que deixar para o pobre. E todo final de tarde, o pobre ia nesses campos para colher espigas. As espigas que sobraram. Os grãos que caíram. Então, entrar na propriedade para catar os grãos que caíram na hora da colheita não era crime. Você podia entrar na propriedade. Ruth aparece num campo de um cara chamado Boaz. E o tanto que ela colheu não era normal. Ela colheu 15 quilos. A Bíblia diz 1 éfa de farinha. Quer dizer, era um saco, irmão, um monte. Esse Boaz, ele era um dos parentes que poderia ser o resgatador de Ruth. Então, na lei de Israel tinha uma lei que protegia a viúva, para que ela pudesse ter filhos, para que cuidassem dela. Porque a viúva, irmão, era a última linha, era, assim, o final da sociedade. Tanto que existe uma bênção para quem cuidava dos órfãos e das viúvas. Porque a sociedade não era igual é a nossa hoje, onde uma viúva pode trabalhar, onde as mulheres têm liberdade. Não é assim, não era assim naquele tempo. As viúvas mendigavam. Então, aqui tinha uma lei que protegia essas mulheres, que se elas casassem de volta com alguém que fosse próximo da família do marido, ela poderia gerar filhos a partir desse novo casamento. Mas tinha que ser da família do marido e tinha que ser o parente mais próximo. E, além disso, ele tinha que assumir as dívidas que o marido deixou, porque ela só está em condição paupérrima porque ele deixou dívidas. Então, ele tinha que pagar para que ele pudesse ficar com ela. Ruth
ela sabe de tudo isso, ela vê toda essa situação e ela não fica chorando, ela arregaça as mangas, ela vai colher espigas no campo e quem é o dono desse campo é o parente mais próximo, ela não sabia disso. É o parente mais próximo, o resgatador, o homem que pode mudar a vida daquela mulher. Então, eu quero te aconselhar nessa noite, levante-se, meu querido irmão. Levante-se, tome uma decisão nessa noite e encare o seu difícil. Todo mundo aqui está passando por algum problema. Todo mundo aqui está enfrentando alguma coisa na vida. Não tem ninguém aqui que você vai conversar e vai dizer assim, irmão, como é que vai? Tudo bem? Irmão, só benção. Geralmente esses irmãos não batem bem da cabeça, que ele fala assim, só benção. E ó, deixa eu te dizer, toda igreja tem um, louco. Toda igreja tem pelo menos um. Se você não conhece ninguém aqui, pode ser você. Tome cuidado com isso aí. Essa decisão, ela começa dentro do teu coração. Então, irmão, hoje é tempo da gente tomar uma postura, né? Levante-se como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e tome uma postura nessa noite. Para de ficar analisando o mercado. Para de ficar analisando o que as pessoas estão dizendo. Ah, pastor, nós estamos ouvindo que a gente está vivendo um tempo de muita insegurança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você teve segurança nessa vida? Quando foi que você se sentiu seguro? Quando foi que você olhou para o futuro e falou, agora a gente está garantido, agora estou tranquilo. Quando você pegou o seu visto de estudante, foi lá? Quando você pegou o seu PR, ali, agora sim, agora eu estou com o meu, nunca, ixi, tranquilo. Quando você pegou a sua a residência, não é? Quando você pegou aquela passagem e falou assim, estou indo embora para a Austrália, agora minha vida está garantido. Problema, acabou, ficou tudo no Brasil, nenhum mais. Quando foi que você se sentiu seguro? Quando você arrumou um emprego? Naquela empresa que você trabalhou, que você trabalha ainda, você fala assim, a partir do dia que eu entrei nessa empresa aqui, graças a Deus, não tem mais problema na minha vida. Você trabalha com aquele chefe maravilhoso, é uma bênção trabalhar naquele lugar. Você vai cantando todo dia, frio de 3 graus, você feliz da vida andando por essas ruas, 5 horas da manhã, né, irmão? Você fala assim, meus problemas, não tem problema. Aonde? Não sei. Quando foi que você teve segurança, irmão? Sabe por que a gente nunca teve segurança? Porque a nossa segurança não está em nenhuma notícia aqui nessa terra. A nossa segurança está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa segurança está no Senhor. Se não fosse o Senhor, não existia segurança para ninguém. Então, para de ficar ouvindo os analistas, o que o jornal está dizendo, qual é a nova crise do momento. Isso sempre existiu, irmão. Sempre existiu. Ruth, ela está num país estranho, é viúva, num tempo onde a mulher não tinha valor nenhum, e ela toma uma decisão, ela se levanta e vai à luta. Ela não ficou olhando em nenhuma circunstância. Você pode estar olhando o meio desse ano e estar dizendo, meu Deus, que ano ruim, 2025 foi um ano difícil, um ano muito ruim. Meu Deus, que ano complicado. Esse ano não terminou ainda. Muita coisa boa ainda pode acontecer até dezembro. Amém, irmão? Amém? Muita coisa boa ainda pode acontecer que vai mudar a sua vida. Fase A e fase B. O antes e depois está por vir. Às vezes a gente fica olhando só o que deu errado, né? Então, sabe o que acontece quando você faz isso? Você potencializa o que deu errado
na sua vida e deixa de celebrar o que deu certo. Ô, irmão, deu vitória? É, irmão, tinha uma vitória, mas a luta foi muito grande. E aí, irmão, deu certo? Deu certo, rapaz, mas a gente sofreu, viu? E aí, irmão, agora tá na benção, né? Agora tô, mas rapaz, você não sabe, eu vou te contar aqui as minhas lamúrias. A gente gosta de contar o que deu errado, né? Para valorizar, parece que a gente quer valorizar aquilo que aconteceu agora, né? Então, o versículo 3 do capítulo 2 diz que, por casualidade, ela entrou nas terras de Boaz. Eu não acredito em casualidade, irmão. Eu acredito que Deus estava no processo. A gente não tem medo do futuro, sabe por quê? Por uma razão muito simples. Deus está no futuro te esperando. Deus está lá, te dizendo assim, vem que eu estou aqui já. Vem que eu estou te esperando. A gente não pode ter medo do que vai acontecer ainda. Então a gente precisa parar de reclamar do que está acontecendo e se projetar para o tempo que se chama hoje. A gente passa muito tempo falando do amanhã e muito tempo falando do ontem. Algumas estatísticas mostram que a gente passa menos de 5% do nosso tempo falando do hoje, que é o que realmente existe. Filosoficamente, o amanhã não existe. E o ontem também não existe. Você só tem esse momento agora, presente. Você tem que tomar decisões no agora para alterar o seu amanhã, isso sim. Mas o amanhã você não toca nele. Você só pode tocar no amanhã com atitudes que você faz hoje. Deu para pegar, irmão? Ficou meio assim, meio sem sentido? O Espírito Santo resolve isso aí. Então projete-se para esse tempo. Se projete, irmão. Projete-se para o futuro. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Olha como esse texto é. Flechas na mão do valente. Os filhos são as flechas. Então você puxa o arco e projeta eles para frente. Os filhos são projetados por você. Você é que projeta os seus filhos. Você é que lança eles no futuro. Você é que lança eles na frente. Como você tem projetado a sua família? Como você tem pego a sua flecha, o seu arco? Isso. Como você tem pego o seu arco? Como você tem projetado o seu futuro? E você, como você se projeta para lá? Ruth, ela acaba com o luto e ela vai trabalhar, irmão. Não dá para ficar chorando. Ela tem que se levantar e fazer alguma coisa. Porque as coisas não acontecem por casualidade. Quando você se levanta, Deus já está te esperando na outra ponta. Você tomar uma decisão, o milagre está pronto te esperando, irmão. Mas você precisa se levantar e tomar uma atitude. Ficar sentado chorando não dá. Ruth, ela prestou atenção aos sinais. Preste atenção aos sinais que Deus está te dando. Preste atenção aos sinais. Quando você vai ler sobre os gafanhotos, não sei porquê, né? Estava lendo sobre os gafanhotos. Você vai ler sobre os gafanhotos, você vai descobrir que eles não podem voar. O gafanhoto não voa. Não voa. Mas ele tem uma sensibilidade e ele presta atenção aos sinais. Quando ele percebe o vento, ele sente que o vento mudou, ele pula. E quando ele pula, ele pode carregar 2 vezes o seu peso. Então ele sabe o momento de pular. Ele pula na corrente do vento e voa. Preste atenção aos sinais. Deus vai mandar o seu vento, mas você tem que estar pronto para entender os sinais. Pula, irmão, é a tua hora. Você precisa tomar uma atitude. E aí sabe o que vai acontecer?
você vai crescer no tempo da escassez. Essa é uma bênção reservada da parte de Deus para nós. Crescer no tempo da escassez. Crescer no tempo da chuva, do clima adequado, terra adubada, é obrigação. Crescer quando a maré está a seu favor, é obrigação. Eu quero ver você crescer na escassez. A Bíblia diz que José crescia e prosperava. Sabe aonde? Na prisão. Como que um cara pode crescer na prisão? Ele virou chefe da prisão. Ele virou chefe da cadeia. Ele prosperava. A Bíblia diz que ele prosperava lá dentro. Prosperar na casa do cara que tem bala na agulha é fácil, né, irmão? Tem, assim, tranquilo. Agora, prosperar na escassez é uma bênção específica. Eu quero ver você, Ruth, no tempo da escassez. Então, eu geralmente, quando vou para alguns locais desertos, de terreno árido, eu tenho um exercício lá. Eu sempre fico procurando qual é o tipo de vegetação que nasce ali. Seja um local de neve ou num local de terreno árido. Se eu vou na neve, eu procuro as únicas árvores que crescem na neve. E o pinheiro é uma árvore que cresce em -10. E cresce. No Egito, você vai encontrar, na parte do deserto do Saara, onde é 44, 45, 50, 60 graus, dependendo da época, o ano inteiro. E você vai encontrar vegetação lá, crescendo com 50 graus de temperatura. Se você coloca uma flor que vive só em... Como chama aquelas casas de vidro? Estufa! Obrigado. Se você vai colocar uma flor de estufa lá, ela não dura 10 segundos. 10 segundos. Eu sempre dizia para os meus filhos, couro de jacaré, gente. Couro de jacaré. Tem que aguentar pancada. Tem que aguentar pancada. Porque se você não aguenta, você vai ser o primeiro a cair. Quando você tem couro de jacaré, a tua resistência é maior. E aí você vai estar preparado, crendo no Deus que você serve, para as pancadas que vêm. Então, a gente tem vivido dias difíceis, né, irmãos? Dias difíceis de florescer, dias difíceis de frutificar, e a gente não pode usar isso como justificativa para ficar parado. Eu espero que sua perspectiva para esse ano mude a partir de hoje. Coloque-se de pé, por favor, nós vamos orar.